Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai essa gravação. Me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos e Estágio Nordeste. Nesta oportunidade, estamos apresentando uma série de cursos voltados para quem deseja trabalhar no turismo. É o nosso projeto chamado de A Escola do Turismo. Hoje estamos com a nossa última aula, aqui as noções básicas da arte do bem servir. Para garçom-métrico comigo, falando sobre protocolos, serviços e etiqueta. Você que acompanhou as aulas passadas, você viu a aula específica sobre protocolos na acolhida, do atendimento ao cliente, também como se relacionar de maneira adequada para com ele, o encerramento e a despedida. Vimos também sobre os vários tipos de serviços, visto que o nosso curso é protocolos, serviços, e hoje nós queremos abordar sobre etiqueta. Sim, a etiqueta profissional são detalhes que complementam a excelência no atendimento ao cliente, e nós queremos agora falar que uma empresa, um empreendimento da alimentação fora do lar que se preocupa em proporcionar um momento da verdade encantador, mágico para com o seu cliente, garantirá a satisfação dele e também uma propaganda gratuita dele por onde quer que ele vá. Por outro lado, um atendimento chamado satisfatório apático, sim, o cliente não vai ficar chateado, mas também não vai sair impressionado. O perigoso é o trágico. Portanto, a etiqueta tem um papel fundamental de fazer com que os momentos em que o cliente está ali num restaurante, por exemplo, e se relacione com a equipe do salão, através de pequenos atos, momentos com etiqueta, esses momentos, chamados momentos da verdade, se tornem momentos encantadores, que são aqueles momentos que vão trabalhar para dar um diferencial, no sentido de satisfazer o cliente, deixá-lo satisfeito e encantado, e que causa uma ótima impressão nele sobre o profissionalismo daquela equipe. É o que é falado sobre a magia do atendimento. Há um livro que indicamos que é o jeito Disney de encantar clientes. Mostra que são pequenos atos. Aí, vamos dizer, é a etiqueta. Ele tem esse poder extraordinário de cativar, de fidelizar o cliente. Quando não acontece, ou seja, é mais do mesmo, simplesmente um atendimento na média, medíocre, em frações de minutos o cliente não se lembra mais do tal estabelecimento ou da pessoa que o atendeu. Com o relacionamento apático, perde-se a oportunidade de fidelizar o cliente. O momento da verdade apático não chega a ser trágico, mas também não contribui em nada para a conquista do cliente. O perigoso, que é a falta de ética, nós vamos mostrar aqui no final dessa aula, esses momentos, na verdade, trágicos, eles chamam-se assim porque, infelizmente, eles foram a verdadeira tragédia da experiência do cliente naquele ambiente que ele estaria com a expectativa de ter uma noite diferenciada, encantadora. Portanto, a etiqueta, ele tem esse papel de proporcionar momentos da verdade encantadores, além dos protocolos e do serviço que leva todo o profissionalismo, e isso é fundamental para o turismo da cidade. Tem empreendimentos que proporcionam essa experiência para o turista e os clientes como um todo. Vamos citar algumas dicas desses momentos da verdade encantadores, também chamados de etiqueta profissional. Primeiro, seja agradável, gentileza, cordialidade e simpatia. A educação tem que fazer parte de todo profissional que trabalha com atendimento, principalmente no restaurante. Quanto mais elevado o padrão do restaurante, o serviço daquele restaurante, os protocolos, maior exigência de agradabilidade será exigida por parte dos garçons. Portanto, cumprimento todo mundo que entrar de maneira calorosa, respeitável, obedecendo os protocolos que nós falamos na aula passada. Isso é importante.
Em seguida, seja atento, mas não intrusivo. Constantemente cheque o salão e se os clientes precisam de atenção, mesmo que não estejam na sua área, ajude-os ou diga que irá chamar o atendente deles imediatamente. Seu trabalho é ajudar. Nunca diga não sei para uma pergunta do cliente sem imediatamente completar, mas irei descobrir. Então, a postura de atender e mostrar para o cliente que ele é bem-vindo, ele perceber na sua comunicação verbal e não verbal que você está ali com toda a intenção de agradá-lo, de proporcionar um ambiente encantador, isso é a essência da etiqueta. Claro, seja paciente e escolha seus momentos de saber se relacionar com o cliente. Nunca interrompa a conversa. Espere uma pausa para listar, por exemplo, que está chegando um produto especial, né, alguma coisa desse tipo, mesmo quando você é requisitado, não retire nenhum prato até que todos tenham terminado a refeição. O ideal, como nós vimos na aula passada, é você seguir os protocolos em relação a isso. Informe os clientes se o restaurante estiver com algo faltando antes que eles leiam o cardápio e peça exatamente aquele prato que está em falta. Na verdade, como vimos na aula passada, atue como um consultor, como alguém que conhece o cardápio, as características, benefícios, quais são os complementos para ele, e muitas vezes o cliente até lhe pergunta como garçom, olha, na próxima semana vou trazer alguém especial para cá, o que sugerir? Então é importante você se apresentar, como mostramos, com o papel de um consultor. Sempre traga todos os aperitivos, entradas ou sobremesa ao mesmo tempo ou segundo um protocolo definido. Nunca deixe um cliente faminto esperando, enquanto todos os outros apreciam a comida deles. Isso é muito interessante em relação às bebidas. Muitas vezes a comida chega, o cliente está pedindo algum tipo de bebida para acompanhar, nem que seja, sei lá, um suco ou algo parecido, mas precisa você, como garçom, se colocar no lugar do cliente para proporcionar o kit completo daquele prato que ele está pedindo, incluindo, evidentemente, a bebida. Não chama atenção para o fato de que o cliente recém-chegado esteja, por exemplo, sozinho. A curiosidade não é agradável. Você está ali para atender bem. E se ele está só, acompanhado ou não, isso é outro detalhe. O seu papel é deixar o ambiente agradável para ali vai ter o momento no caso do cliente, a peculiaridade dele, ali vai ter a intimidade dele que precisará ser preservada e você vai estar como alguém com toda a discrição, colaborando para esse momento mágico. Portanto, seja discreto. Não tenha conversas audíveis com colegas de trabalho próximo ao cliente, nem como ou beba quando os clientes possam te ver. Não fofoque sobre os clientes ou colegas dentro do alcance de escuta de outro cliente. Isso aqui nós mostramos horas passadas e é interessante. Nunca toque na borda de qualquer copo. Isso significa manusear as taças de vinho pela haste, talheres pelos cabos. Nós falamos isso também em outros momentos. Não deixe vinho, cerveja ou garrafas de bebida tocar o copo em que está sendo servido. Poeira de garrafa e sujeira não favorece o sabor. Quando o cliente pedir a bebida, pergunte como ele prefere que seja servido, com gelo, com limão ou em temperatura ambiente. Nunca se estique sobre a mesa para atender um cliente sentado mais longe, dê a volta e atenda corretamente. Evite esbarrar em cadeiras e mesas. Todo profissional que trabalha com atendimento deve cuidar muito bem da sua aparência. E esses itens, cabelos, maquiagem, adereço, tem que seguir os POPs, os procedimentos operacionais padrão de cada loja, incluindo questão de uniforme, até mesmo esse item aqui, perfume, é alimento, deve ter cuidado com isso. E toda loja deve ter o seu padrão. Todos devem ater-se ao asseio, ao uso do uniforme completo com boa aparência, com limpeza, e boa apresentação. Esses detalhes dos homens, como barba, cabelo, mãos limpas, unhas, segue o padrão da casa. Da mesma forma, as mulheres, com suas maquiagens e adereços.
O importante é não confundir o seu pessoal com o profissional, como também sempre respeitar as normas e orientações da empresa sobre esta questão. Tem duas maneiras, então, da gente falar a etiqueta, mostrando posturas adequadas ou o contrário, postura inadequada. Você vai ver que vou falar a mesma coisa, só que de outra maneira. O que é o contrário de uma apresentação agradável? Isso aqui, um atendente de cara amarrada, de mau humor, não combina, não pode. Ou falta de ética, mascar chiclete, comer na loja, falar ao alto, terrível, indiferença para com o cliente, não olhar nos olhos dele, não ser alguém de sorriso fácil. Isso aqui, discutir com clientes, com colegas, não pode ser trabalhado. Isso aqui você tem que trabalhar muito a sua inteligência emocional. Conversas pessoais, as fofocas sobre trabalho devem ser eliminadas e muito cuidado com o uso de celulares e redes sociais. O cliente está vendo, o ideal é você seguir o padrão da empresa sobre essa questão aqui. Assédio moral ou sexual não é permitido, tanto por questões éticas como por causa da legislação, a questão como discriminação ou preconceito é crime. Então você precisa ser alguém ético, alguém profissional que vai fazer com que o cliente realmente saia com aquele momento mágico, aquele momento encantador. E assim nós terminamos essa série de cursos. Eu aconselho você a assistir às 10 aulas. Hoje é a quinta aula do segundo momento. Assista as 5 primeiras sobre a arte do bem servir e agora fechamos um módulo sobre protocolos, serviços e etiqueta. Continuamos noutra oportunidade. Obrigado a você que está assistindo. Se gostou e está vendo através do canal do YouTube, por favor, dê o seu like, siga o nosso canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Obrigado e que Deus abençoe a todos.